Boa noite, eu sou Bianca e venho aqui falar um pouco, para nós da vida no além. Um tema muito pertinente para nós espíritas, que vivemos, o estudo dessa filosofia, dessa doutrina, com um pensamento voltado para a nossa evolução, para a nossa melhoria, visando algo muito maior, que é essa vida na Terra. Então, se a gente segue essa doutrina bendita, crê, acredita, no Espiritismo, a gente acredita que há algo muito maior, muito melhor reservado para nós. E aí, para falar disso, de vida no além, a gente tem que partir de um princípio básico, de que somos diversos, somos muitos, somos humanos, não viemos de caminhos curtos, viemos de caminhos longos e caminhos diversos. E aí a gente começa falando então, vamos dizer assim, numa primeira parte, do que diz as religiões sobre esse porvir, sobre as filosofias, aquilo que as pessoas creem. E aí a gente faz um apanhado geral, vamos dizer assim, das principais crenças, começando então falando do judaísmo, onde os fariseus, os precursores do judaísmo, mantinham a crença na ressurreição, na imortalidade da alma. E deixando para nós cristãos, como herança aí essa ideia de imortalidade da alma. Ideia essa que são as nossas bases, aquelas que chamamos de verdades para nós. E vamos colocar assim, pós-judaísmo, a gente tem o catolicismo, no nosso roteiro, onde fala da ressurreição. E aí a gente vai vendo nesse caminho que as religiões, elas falam de algo muito maior, nos preparam para uma vida além dessa matéria. O catolicismo, então, ele vem e coloca para a gente a ressurreição, a transformação humana global, onde eles dizem que, numa nova ideia, ressurreição não é levantar um cadáver depois da morte, que ressurreição está para além disso, onde a pessoa ela não ressuscita, mas ela se alimenta de alguma coisa, de algum propósito de fé, onde ela faz um caminho, e nesse caminho há também as questões da evolução, na convicção católica, e que através dessa evolução ela vai passando por experiências de vida, onde tem por bases também a caridade, a melhoria do espírito, e daí se dá o primeiro encontro com Deus, a ressurreição. E nesse primeiro encontro, é
é uma experiência conhecida para o catolicismo como purgatório. E aí a gente, né, tem aí também as ideias do islamismo, né, onde já tem toda uma história que após a morte a alma entra, né, no universo, né, e esse universo seria o universo intermediário entre o material e o espiritual, né, onde a pessoa vai ficar até os fins dos tempos, num julgamento final. Ou seja, eu estou falando que as religiões, né, judaísmo, catolicismo, islamismo, enfim, elas falam, né, de que seremos todos conduzidos, transportados para algum lugar, né, seja ele, como no islamismo fala de Alá, inferno, purgatório, mas algum lugar que nos leve, né, além da vida, além dessa vida de matéria. E aí a gente tem, infelizmente, o espiritismo, que clareia essa visão, que explica e que a gente estuda em todos os aspectos, né? Tanto a vida material, o que a gente precisa para a evolução, né? Estuda o espírito, os lugares, né? As condições de cada espírito, né? O que são espíritos errantes, o que são espíritos evoluídos. E assim, com o espiritismo, a gente faz esse caminho, né? Tanto de explicações para essa vida terrestre, como a explicação desse lugar que está além da vida, que é nada mais, né, que a erraticidade. E aí tem a fala de Allan Kardec, né, em que ele diz que dirige-se apenas o espiritismo aos que a ele vêm livremente e dele necessitam. Não se dirigem aos que têm uma fé qualquer e que esta fé basta, mas aos que não a têm ou que duvidam. Allan Kardec coloca para nós, né, toda essa busca do homem, todas essas religiões, né, quanto ainda é necessário que cada um de alguma forma faça essa busca, porque é essa busca que nos leva à evolução, ao que chamamos de evolução, né? Nós, os espíritas kardecistas, mas que alguns chamam de salvação, de livramento, enfim, cabendo a cada um aquilo que acredita. E o espiritismo fala dessa hora final, fala dessa transformação, né, desse lugar de experiências, né, não como uma hora final, porque o que a gente vê, né, são falas de uma hora final, de um momento em que todos nós teremos aquele momento, boom. E aí em tempos, né, de Covid-19, de questionamentos, de isolamento social, a gente se sente todo momento, né, nessa ponte, vamos dizer assim, né? É como se tivéssemos ameaçados numa hora final. Mas não é isso, não é disso que se trata, né? O que a doutrina coloca para nós, né, é desse despertar silencioso, desse desprendimento, de vivermos, né, em todos os sentidos da palavra, para um além, para aquilo que está muito acima de nós. E aí a gente pensa, né, em tantos exemplos disso,
e a gente ouve tantas frases relacionadas à vida prática, à vida material, né? Que fulano vive como se não houvesse amanhã, né? Não gasta dinheiro, não pensa nas dívidas ou cai no alcoolismo, enfim. E a gente costuma falar isso, né? Fulano vive como se não houvesse amanhã. E a gente aponta isso de uma forma muito julgadora, né? Com áreas de julgamento. A gente aponta isso com relação à vida material. Esquecemos que muitas vezes nós vivemos como se não houvesse o amanhã. Vivemos como se não houvesse o amanhã, como se a vida fosse aqui. Afinal de contas, para muitos, né, viver 40 anos, 50 anos, 30 anos, é um caminho tão longo, né? É tanto tempo. E as falas que a gente ouve hoje são de pessoas ainda, espíritos muito imaturos em relação a isso, né? A essa vida para o além, no além. Porque a gente ouve, né, essas falas de que, né, na famosa moda, né, 50, 40, 30, agora eu já, né, atingi o auge da minha maturidade, da minha idade, diga-se de passagem, né, material, idade biológica, e então eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou dizer aquilo que eu quero, eu vou ofender quem eu quero, não vou levar desaforos. Isso também é uma forma de viver como se não houvesse amanhã. E quem disse que não? Quem disse o contrário? Né? Porque não podemos viver aqui como quisermos, né? Sem a ética, sem as condições morais e principalmente espirituais, porque a nossa situação não vai acabar aqui. Então é triste a gente, né, ainda ouvir essas falas. Não é triste, né? Como modo de dizer, é claro, porque há pessoas que ainda não acreditam, que ainda resistem à religião, mas que praticam amor, bem, caridade, ética, enfim, de uma maneira ímpar, muito melhor daqueles que estão na religião. Então, é mais triste ainda ouvirmos isso, né, de pessoas que compartilham as nossas mesmas ideias, né? De pessoas que convivem, por exemplo, com a gente na casa espírita. Devemos reservar, né, os nossos comentários, as nossas insatisfações a quem seja de direito, lembrando sempre que a gente caminha para a evolução. E lembrando também, né, continuando aí nessa linha de vida no além, né, na nossa visão espírita, que a vida além túmulo, ela não é um espaço de contemplação, né, nada, né, banal. Ela é um espaço muito maior que isso. Não vamos caminhar para a ociosidade, né? Cada um nas suas crenças, a gente sempre acaba nessa crítica muito severa a toda e qualquer religião. Mas diferente de alguém ir para um julgamento, né, sem a oportunidade de estudar, sem a oportunidade de entender, né, quais são, vamos, né, falar de uma forma bem simples, quais são as regras para habitarmos mundos superiores e fazer parte, né, dessa classe superior, superior no sentido de evolução, né, não dessa superioridade tão ainda primitiva que a gente
fala aqui na Terra. Mas longe de ser um espaço onde seremos apenas julgados, onde vamos, viver ociosos, mas um espaço onde teremos, oportunidades de estarmos com espíritos que possam nos indicar o melhor caminho. Então, dessa visão, olha que bacana seria, desprender de uma forma sublime, tranquila, e acordar num lugar desse. Então não seria tão triste. Mas por que a morte ainda é tão pesada? Talvez seja pela nossa conduta, pelo medo nosso, de nos deparar com algumas situações em que escorregamos na terra. Então eu ainda não consegui fazer isso, não é hora de eu morrer. Mas quem somos nós dizer qual é a hora? E nesse caminho, nessa diversidade de religiões, em todas essas falas, onde todo mundo acaba falando de uma mesma coisa, de uma vida para além, a gente parte para o Evangelho, Voltamos para nós, para o nosso umbigo, para o nosso propósito, Qual é o meu propósito estar aqui agora, nesse momento, gravando um áudio, Longe de ser um manual de instruções, mas um consolo em relação daquilo que vamos encontrar. E aí a gente pega como, já que eu não consigo ainda construir esse manual, a gente vai pegando informações. E agora a gente se transporta lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, Porque, no fim das contas, é ele que nos dá as boas diretrizes, o conforto e o caminho, como todas as obras de Allan Kardec, é claro, mas é ele que coloca, entre linhas, essas diretrizes na Terra. E aí a parte, que foi confiada para nós como uma referência, é o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E num capítulo muito singelo, muito gostoso, vamos dizer assim, de ler, na parábola de Jesus, numa das, ele coloca para nós algo muito importante, muito sério, que a gente não para muitas vezes para pensar, nesse chamamento, porque é um chamamento, É complicado, em meio à pandemia, como vamos trabalhar na casa espírita, cada um está cuidando da sua saúde, cada um está fazendo a sua parte, Então, é difícil sair em meio a tantos cuidados que a gente tem que tomar, mas o chamado está aí, E aí, a gente tem, nesse capítulo, as bodas, festim de bodas, em que, falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas. Os que tinham sido convidados, estes, porém, se recusaram a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados,
Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas será inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus. Nessa parábola, a gente vê, né, exatamente dessas questões, né, do viver como se não houvesse o amanhã, né? Qual é o chamamento? O que, né, Jesus quer de nós? O que estamos fazendo nesse tempo, né? Quem somos? Será, os primeiros convidados para esse festim? Somos os convidados que se recusaram? Quem somos nessa parábola de Jesus? Porque aí está muito claro: convidar bons e maus. Convidar todos os outros povos. Convidar a vestir a túnica nupcial. E o que é a túnica nupcial? O que nos faz, né, dignos de estar nesse festim? O que nos faz dignos de termos uma passagem tranquila, de estarmos com bons espíritos, de irmos viver além da vida com tranquilidade, com dignidade, né? De peito aberto, com sabedoria, de cabeça erguida, assim vamos dizer. Estamos vestindo a túnica nupcial, estamos apenas, né, fazendo alguns minutos de gravação de palestras, sem praticar uma linha daquilo que a gente conhece. A túnica nupcial está no coração puro. Assim fala a parábola, em cumprir a lei. E o que é cumprir a lei? Está em dia com os impostos, com o governo, com as minhas dívidas? Ou está em dia com o outro? Né? Quem somos? Então chegamos aí na parte do que estamos fazendo. Viver para além da vida é muito mais complexo do que pensamos. Mas não queremos pensar nisso hoje. Tá ótimo aqui. Então vamos vivendo como se não houvesse amanhã. E nesse caminho, ainda nesse capítulo do Evangelho, a gente tem todas essas condições, né? Estar atento a esse chamado. Se fomos chamados para o festim, né? O que fizemos? Nos recusamos, né? Fomos os primeiros convidados, enfim.
E aí a gente tem a porta estreita. A porta estreita e a porta larga, né? Me recordo muito no período em que evangelizava, né? Era uma parte muito bacana de se trabalhar com as crianças. Elas olhavam, né, para a prática dessa atividade e me olhavam assim, compreendi tudo, tia, né? É óbvio que eles não usavam esses termos, mas os olhinhos nos diziam o quanto eles haviam entendido, né, daquela lição daquele dia, quando a gente falava da porta estreita e da porta larga, da facilidade, né, de viver uma vida, né, sem pensar no amanhã, sem pensar enquanto espíritos, e da dificuldade que é a tal da porta estreita, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são que por ela entra. Está lá em São Mateus, né? E aí a gente fala de uma coisa, né? A impressão que a gente tem que é muito mecânico, né? Essa coisa de, né? É muito bacana na teoria, muito legal falar disso e, e muito teórico, porque realmente é muito difícil, né? A gente não pode deixar de falar de algumas coisas, né? Como são épocas de eleições, né? Onde a gente houve um discurso muito bonito o tempo todo, né? De que não devemos reforçar a corrupção, não devemos dar voto a quem não merece, a gente entra na briga, a gente veste a camisa, mas sempre muito, tá? Vamos aqui nos desfazer de hipocrisias, sempre muito visando os nossos interesses sim. Eu não voto A e não voto em B porque eu sou servidora pública e B fez isso. Nunca visando o coletivo. Ah, Bianca, você é muito dura falar que nunca a gente está visando o coletivo. Estou visando a coletividade da minha classe, né? E aí a gente entra em questões muito complexas, né? A gente não está aqui para discutir isso, mas para dizer que essa porta é muito estreita, né? Quando se trata de defender os nossos interesses, né? E a gente se corrompe sim, a gente prega uma coisa e quando chega na prática, na vida dura, eu não me sinto, por exemplo, em relação a essas questões políticas, não me sinto capaz de julgar a essas questões que a gente trata, né, publicamente tão severo, né, da venda, da compra de votos, e que quando a gente para pensar e para julgar, é tão difícil para alguém que não tem o que comer. Ah, a gente está em outro tempo, claro, né? O que comer, a gente pode bater a porta, né? Não é tempo de miséria. É tempo de miséria, sim. É tempo de miséria. Só quem gosta de assistir programas jornalísticos e olhe lá, porque o jornalismo muitas vezes ele tem que mascarar e não pode mostrar o que é. É tempo de miséria, sim. É tempo, sim, de pessoas se venderem por R$ 30, né? A gente sempre tende a exemplificar com aquilo que a gente trabalha e né, no que eu faço nessa época de pandemia, né, eu assisti sim famílias vendendo kits de alimentação por R$ 30. Óbvio, né, que muitas vezes não é para alimentar-se,
mas sim para outras necessidades, né, que o sujeito ainda tem, drogadição, etc, etc. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui. O que aqui eu estou dizendo é que essa porta larga, ela existe para todos nós. Ela está aberta para todos nós. E fazemos isso sim, né? Em atos mínimos, né? Quando a gente deixa de responder alguém com alguma mensagem, tenho muita consciência disso. Quando a gente se nega a alguma coisa que poderíamos fazer por acomodação, essa porta larga é muito maior. Ela é muito maior, mais fácil, e a estreita, né, é aquela em que a gente tem que abrir mão de muita coisa e sair do nosso lugar de acomodação. E então, a gente vê que pensar além da vida custa, né? Custa alguma coisa de nós, né? A gente não vai para o parquinho, né? Pode ser que a gente não vá para um lugar tão ruim, porque graças a Deus somos espíritas, porque graças a Deus, né, sabemos que a doutrina está aí para nos dizer que Deus não é um ser que condena, mas que, né, nos coloca a responder por aquilo que fazemos, tá? E aí a gente vai para a parte, né, de que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Muitos dirão Senhor, Senhor, profetizarão, né? Expulsarão demônios, farão até milagres, milagres, né? Milagres de saciar fome, de dar atenção. Mas e aí, né? É só dizer, dar, né? Falar, ou é praticar, né? A gente pode reconhecer a nossa missão. A gente reconhece a nossa missão. Eu estou aqui para isso, né? Estou passando aquela dificuldade por aquilo, mas, né? Para que serve isso, né? Se não seguimos os preceitos como eles devem ser seguidos. Serão discípulos aqueles que vivem em oração, enclausurados? Não vamos negar, gente. A prece é um remédio tanto. Eu lanço mão dela porque ainda me acho muito pequena e faço pouco. Não deixo de fazer a prece. Deixo de fazer qualquer coisa. Mas acho que ainda voltasse para Deus, né? Pedir sim, somos pedintes, isso não é vergonha nenhuma, né? Pedir, não só para mim, mas para qualquer um. Muitas vezes no silêncio, na dor, a gente pede para si, e eu costumo muito também em pensar, em emanar o pensamento. Isso é forte. A prece é um grande remédio, mas viver apenas em oração, em jejum, exaltando a Deus, né? Sem honrar a Deus no sentido que não devemos estar exaltando, né, nenhum ato que fazemos, porque gostamos dessa parte, né, de exaltar aquilo que nós fazemos, do elogio. Não é. A gente tem que reconhecer a missão e para além, né, se colocar a serviço dela. Não precisamos de elogios para fazer o que é certo, o que é bom, o que é correto e vai ser melhor para todo mundo, né? E a gente tem nisso tudo a grande consequência. Se a gente sabe, estuda, procura,
busca, né, descortinar para além dessa vida, a gente aprende, a gente conhece, a gente lê, né? A gente ouve, né? Se aprende, daí eu já não sei. Então, muitos pedirá aquele que muito recebeu, né? Esse capítulo todo do Evangelho que nos chama a atenção para esse além da vida, né? Ele faz algumas conclusões nesse sentido. E temos aí essa cobrança, né? Muito se pedirá aquele que muito recebeu. E não adianta a gente correr, fugir, largar, já não sei mais. Aquilo que a gente, né, toma como conhecimento, jamais ninguém tira de nós. Então, um dia a gente pode, né, ter estudado a doutrina espírita, ter feito parte do catolicismo, a gente vai, né, buscando, fazendo o nosso caminho, a gente vai buscando isso. E aí, né, a gente vai aprendendo, né, conhecendo e automaticamente nos melhorando, porque melhoria vem disso aí, né, do conhecimento. E não adianta a gente querer pegar isso tudo, colocar numa caixinha e jogar no lixo. Não, não adianta, né? A gente já recebeu. Os que menos sabem serão menos punidos, porque eles desconhecem, né? Vim a este mundo para exercer um juízo a fim de os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Aí está nessa passagem de João. Se fossem cegos, não terei pecados, mas agora dizeis que vedes e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Não somos cegos, nós não somos cegos, não somos surdos, já ouvimos aquilo que é certo e que é errado. O que vamos fazer com isso, né? Não temos que nos basear naqueles que não sabem, não temos que julgar aqueles que não sabem, né? Esses serão menos punidos. A nós não, a nós será cobrado aquilo que a gente já sabe. Se estamos ouvindo essa palestra hoje, temos interesse, né, em seguir uma doutrina e já ficou alguma coisa em nós em relação a essa vida futura. Porque aquele que já tem, né, terá em abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem lhe tirará. Então, é uma bela reflexão daquilo que estamos fazendo com a nossa vida aqui, hoje, agora, né? É uma bela reflexão para o porvir. Esse assunto ele é muito extenso, ele é muito maravilhoso, porque ele nos leva a outros caminhos, a outras reflexões, enfim, nos faz pensar em tudo aquilo que a gente tá realizando hoje, de como estamos vivendo para o porvir. E na questão 224 do Livro dos Espíritos, né, fala dos espíritos errantes, porque, né, a gente está aqui há algum tempo já falando de acertos daquilo que temos que acertar, mas não podemos nos esquecer que somos espíritos errantes, né? E o Livro dos Espíritos ele nos alerta, né, do que vamos velar, do que teremos, né? E tem lá uma afirmação que no intervalo das encarnações a alma é um espírito errante, aspirando um novo destino. Então, né, se algum tempo eu estou aqui falando, né, daquilo que devemos e que podemos, né, da nossa evolução, né, eu finalizo então lembrando que somos espíritos errantes, que teremos esse lugar, né,
que temos esse lugar no intervalo de uma encarnação para outra, né? Mas que nesse lugar a gente possa aspirar, evoluir, continuar essa caminhada, né? Que seja ela por algumas horas, né? Podemos desencarnar e levar apenas algumas horas nesse além da vida, milhares de séculos, não sabemos. O que sabemos é que a gente precisa continuar o progresso, né? Não podemos parar, porque essa duração, esse intervalo, né, é a oportunidade. E viver nesse além, né, na erraticidade, isso não significa que somos inferiores, porque vamos nos deparar com espíritos de todos os graus. E a encarnação, sim, essa vida de matéria, que é um estado transitório, né? É aqui que a gente está de passagem e não lá. Não podemos esquecer disso, né? E lembrando disso, sabemos que somos errantes, que vamos aprender e vamos reencarnar até que se dê a nossa evolução, o nosso progresso, né? A gente tem esses amigos, né? Que nos dão conselhos, que lutam com nós, tanto lá como aqui, que estão a todo momento, né, nos inspirando, nos dando coragem, nos dando paz, nos estendendo a mão. E muitas vezes a gente não consegue ouvir, não consegue, né, entender esses recados. E esses recados às vezes estão através de estudo, né, dos caminhos que eles nos apontam, né, os cuidados que eles têm conosco, né, como uma bússola. E aí eles nos apontam essa bússola e o que a gente faz, né? Se nos entregamos às paixões humanas, né? Ao orgulho, ao egoísmo, né? Às corrupções, enfim. E vamos vivendo, né? E é um assunto, como eu já falei, muito maravilhoso, muito vasto, né? Tem aí Leon Denis falando depois da morte, né? Do que é a vida no espaço, né? Da Terra como centro do universo, né? Olha que maravilhoso Deus nos dando essa chance né? De viver nesse planeta e de nos melhorar, né? Cada um fazendo sua parte, né? Coloco assim como bem-aventurados, né? Se pudermos enxergar por esse lado, né? Somos muito felizes por todas essas oportunidades, que seria de nós, né? Se fôssemos apenas julgados. Então é isso. A gente, né? Tem assunto para falar bastante sobre isso, mas a ideia que eu quero deixar hoje é exatamente essa, né? De que a gente possa viver como se houvesse amanhã, sim, e que a gente não se entristeça, né, de forma melancólica, né, a não ser pela saudade, mas em relação à morte, que a gente possa, né, viver com olhos nesse futuro, assim como um espírito eterno, assim como uma criança está aprendendo a ler, né? E aí a gente olha, acha tão bacana apresentar aquela criança que a gente ama, seja ela quem for, que ela está dando suas primeiras palavras, que ela pega um livro, que ela, né, compreende aquela frase. Assim somos nós. Então que a gente possa, né, ter nossa vida pautada nisso, né? Em aprender a ler essa cartilha divina, porque há um futuro,
assim como para a criança. A criança aprende a ler para se formar, para crescer, para conhecer, para se tornar, né, um grande profissional em qualquer área, fazer aquilo que deseja da melhor forma. E assim somos nós. Que assim possa ser, né? Que a gente possa aprender a ler nessa cartilha para ser o grande profissional, né? O grande espírito, né? Aquele que vive da melhor forma para que a gente chegue lá e que o além da vida seja, né? Não nenhuma surpresa, mas algo que a gente já esperava. Que Jesus nos abençoe, que seja uma noite de paz, de muita luz. E eu preciso dizer que eu tô com muita saudade de vocês, tá bom? Um grande abraço e tudo de bom.